Graça e paz, amados do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 30 de julho. Tá acabando o mês de julho. 30 de julho de 2025. E agora estamos aqui para começar a leitura de segundo livro de Crônicas. Ontem terminamos o primeiro Crônicas, hoje vamos começar o segundo Crônicas. Deixa eu olhar aqui, eu nem reparei antes, mas deixa eu olhar aqui quantos capítulos tem o segundo livro de Crônicas. Opa! O Crônicas, vocês ouviram? Meu pai está falando ali que tem 36, ele olhou antes de mim, ele abriu a Bíblia, eu acho que ele está com a Bíblia na mão ali, que ele não sabe isso de cor. Sabe, pai? De cor? Você já sabia ou foi olhar? É 36 capítulos então. Então 36 dias a gente vai ler agosto todinho o segundo livro de Crônicas. Mas vamos lá então, o capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino. O primeiro Crônicas terminou com a posse de Salomão, final do rei de Davi, e agora vamos falar do rei de Salomão. E o Senhor, o seu Deus, estava com ele, muito engrandeceu. Que fala maravilhosa sobre alguém. Deus estava com ele. Quando eu e você partir dessa vida, as pessoas vão dizer de nós, Deus estava com ele, ou ele estava com Deus, ele andava com Deus. É outra frase bonita, ele andou com Deus. Verso 2, Salomão falou a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os chefes, em todo Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Davi separou a arca da tenda, deixou a tenda em Gibeão e trouxe a arca para Jerusalém, onde ele montou uma tenda para a arca de Deus em Jerusalém. A tenda continua lá em Gibeão. Quanto à arca de Deus, Davi tinha trazido de Kiriat Jearim para o lugar que ele lhe havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Acabei de ler o que eu disse, né? Mas o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Salomão é o exemplo do homem que começou bem. Ele começou buscando a Deus. Você quer começar bem qualquer coisa? Quer começar bem uma viagem? Comece buscando a Deus, buscando a direção de Deus. Quer começar bem um negócio, uma empresa? Comece buscando a Deus, pedindo a direção de Deus. Quer começar bem um casamento? Comece buscando a Deus, pedindo a direção de Deus, se submetendo ao Senhor. Qualquer coisa que você for começar, quer começar bem, comece buscando a Deus. Eu lembro, eu não vou contar aqui porque a história é longa, mas eu tive uma situação em que eu vi uma pregação em que o pastor começou a pregação dizendo assim, começar bem é fácil, difícil é terminar bem. E eu estava numa situação bem difícil naquele momento. E naquele dia, naquele culto, eu orei e disse, Senhor, me dê a oportunidade de terminar bem. E eu estou falando isso porque Salomão começou muito bem, começou buscando a Deus. O segundo Crônica começa dizendo isso, né? O detalhe é que Salomão não terminou tão bem. Então, mas o primeiro passo para terminar bem é começar bem, que é começar buscando a Deus. Se nem começar bem, se começando bem, como fez Salomão, não terminou tão bem, imagina quem já começa errado. Tem muita gente que começa o maior empreendimento da sua vida da maneira errada. Como assim, pastor Arquimedes?
Qual é o maior empreendimento da sua vida? Meu amigo, é a sua família. Manda isso aqui para os jovens. Jovens, se você começar sua família na fornicação, no pecado, no sexo fora do casamento, já começou errado. Já começou errado. Você quer começar direito? Começa buscando Deus, pedindo a direção de Deus, honrando a Deus com o seu corpo. Seu corpo não foi criado para prostituição. Sexo fora do casamento é pecado. Quer começar direito? Começa buscando a Deus. Irmãos, manda esse vídeo aí para os jovens da sua igreja aí, para os grupos de jovens, vê se pensa, se cai a ficha. O diabo está destruindo as famílias no começo, quando começa errado. Meu Deus, esse grito de alerta tem que ser dado. Mas vamos continuar a leitura. Onde foi que nós paramos, hein? O versículo 7, nós paramos no versículo 6, né? O versículo 6, Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Aqui que terminamos. Verso 7, naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê. A pessoa, pense assim, se Deus hoje aparecesse num sonho muito real para você e dissesse, peça o que você quiser, o que você ia pedir? Seja sincero. Verso 8. Salomão respondeu, foste muito bondoso com Davi meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Salomão está começando direito mesmo. Ele está reconhecendo que ele recebeu o reino porque Deus o constituiu rei. Não é porque ele merecia. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Bingo! Davi deu um checkmate aqui no jogo. Não estou dizendo que foi em Deus, não. Né? Na vida. Na primeira jogada. Ele diz, Deus, eu quero sabedoria. Faz lembrar Tiago 1, verso 5, 7. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Se você pedir com sinceridade, aí volta aquela palavra para os jovens que ainda não se casaram, os adolescentes. Começa a pedir agora, Deus me dá sabedoria quando eu for escolher minha namorada, minha noiva. Eu posso honrar o Senhor, me santificando minha noiva, para eu não começar em prostituição, para eu não lançar fundamento falso na construção da minha família. Versículo 11. Deus disse a Salomão, visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual constitui rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá, humanamente falando. Mas, e aí detalhe, isso aqui, num certo sentido, se aplica a Cristo. Cristo é o que teve a verdadeira e suprema sabedoria. Jesus mesmo diz, Mateus capítulo, não me lembro ali pelo capítulo 12, ele diz assim, aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão, você acha que foi grande? Não, Jesus, ele é nada diante de Jesus.
Versículo 13. Salomão voltou para Jerusalém da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. 14. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros, tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão nas Avelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150, mas nas mesmas condições as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus, para os reis da Síria. Aqui ele está mostrando o quanto o reino do Salomão já começou grande. E Salomão é o exemplo do homem que começa da maneira certa. Não é um exemplo de terminar da maneira certa, mas começou da maneira certa. E poderia ter terminado da maneira certa, se mesmo tendo cometido seus pecados, ele tivesse reconhecido e se arrependido. E assim terminamos a leitura do primeiro capítulo de 2 Crônicas, e aguardo você aqui amanhã para a leitura do segundo capítulo de 2 Crônicas. Um grande abraço, até amanhã.